O Senai de Ariquemes realizou a terceira edição Workshop com empresários para a apresentação do programa Brasil Mais Produtivo 2026. O evento teve como objetivo fomentar o crescimento da produtividade e a inovação das pequenas empresas em Ariquemes e região, e apresentar também as etapas do programa aos empresários. Neste ciclo, vários empresários de diversos segmentos estarão participando. De acordo com a gerente do Senai de Ariquemes, Ângela Candelório Bim, o programa Brasil Mais Produtivo oferece uma oportunidade valiosa para que as empresas aumentem a sua produtividade, reduzam os custos operacionais e expandam o seu faturamento. Hoje é o dia de, primeiramente, agradecer as 10 indústrias que estiveram conosco em 2025 e apresentar também os nossos 2 cases de sucesso e trazer agora, para esse ano 2026, mais 10 novas indústrias que participarão do Brasil Mais Produtivo. Um programa do governo federal, em parceria com o Senai, através de serviços de tecnologia e inovação, onde nós trabalhamos ali os processos de gestão, de produção, melhorando ali a produtividade sem aumentar os custos, que esse é o grande X da questão. É melhorar, ajudar a indústria sem aumentar, o custo, porque isso é muito ruim para eles, Então, na verdade, o Senai trabalha com esses processos, vai lá, faz análise, monta, todo o layout, analisa, propõe melhorias, depois o empresário coloca em prática. E o Senai volta, então, para avaliar se aquilo que foi proposto deu melhorias ou não deu melhorias. Mas já tivemos situações aí de mais 75% de produção, de melhoria, onde traz maior rentabilidade para o negócio, E principalmente para nossas indústrias aqui de Ariquemes. A mudança tem horas que traz um pouquinho de medo, Vocês entram dentro da empresa, fazem aquela consultoria, aquele levantamento, ficam ali só observando, sentam na mesa e apresentam. Você tem que mudar aqui, aqui, aqui. Segundo informações, tinha empresários que tinham materiais que eram amontoados ali, não eram nem descartados, muitas vezes descartados, podia ser aproveitado. E no início ficou até com medo, vocês vão mexer nisso aí? Ele falou, pode mexer. Quando mexeu, ele viu que realmente era rentável. Olha, muitas vezes a mudança pode causar isso sim, o medo, traz aquela insegurança. Mas quando nós mostramos no papel que isso pode trazer melhorias e depois eles nos deixam implementar e mostra para ele o resultado, aí sim o empresário entende, acredita e com certeza traz as suas, dentro da sua empresa, as melhorias financeiras, a eficiência, os processos. Nós tivemos empresas que chegaram a diminuir até números de dia de trabalho. Então, às vezes, estava trabalhando até no sábado. Não trabalha mais no sábado. Consegue produzir mais em menos dias. Ou seja, melhorar a produção com menos desperdício, E também, às vezes, até com uma melhoria na mão de obra. Porque muitas vezes até a maneira como coloca os materiais, os equipamentos dentro da empresa faz com que ele tenha um desgaste de andar para lá e para cá, para lá e para cá. Então tem o desgaste também. Então tudo isso é um processo analisado pela consultoria, através de pessoas que têm estudos, de métodos, para poder avaliar e sugerir as melhorias. E depois volta, reavalia e veja se realmente aquilo que foi colocado em prática está dando certo, se o empresário gostou e se realmente trouxe ali melhorias econômicas e financeiras para a empresa. Bom, nós estamos num mundo muito acelerado e competitivo, Realmente quem não se atentar a essas situações, não está preparado para esse mercado, a tendência é sucumbir, Com certeza. Inclusive o Senai, Ricardo, já está trabalhando com consultorias levando também a inteligência artificial. Logo vai ser lançado, através do Brasil Mais Produtivo, também essa parte, não só de análise de processo, mas também implantação de utilização da mão de obra na parte de inteligência artificial. Por quê? Porque realmente não tem para onde a gente, não dá para retroagir, a gente tem que avançar. E o Senai, em torno disso, também tem estudado, tem trabalhado, Hoje nós temos em Porto Velho um hub de inovação, onde nós temos um centro de tecnologia fazendo avaliações, análises, estudos. Isso nos ajuda muito na nossa região aqui, vamos dizer assim, nossa Rondônia, que muitas vezes a gente não acredita, nós também somos um estado que procura estudar, avaliar e analisar os resultados. Então, realmente, eu sou assim, uma apaixonada pelo Brasil Mais Produtivo, tudo que ele pode trazer de benefício para as indústrias e traz na prática o que é real. Então, isso é muito bom ver o Senai, juntamente com o governo federal, transformando a vida dos empresários.
indústrias. A sua mensagem para finalizar, o seu convite, que venham conhecer o Senai, se aproximem do Senai. Isso, se você é um empresário que não foi convidado, de repente não está nessa equipe agora, pode vir aqui nos conhecer. Nós ficamos aqui na Avenida Tancredo Neves, setor institucional 3822, conheça a nossa estrutura e de repente você precisa de consultoria também de serviço de tecnologia e inovação, também podemos ir até você e ajudá-lo a melhorar, né, a sua produção aí na sua empresa. A consultora Edileia Manique salientou que por meio da transformação digital e também da melhoria de processos e gestão, as empresas participantes conseguem otimizar as suas operações e economizar recursos, gerando resultados financeiros expressivos. Sim, Ricardo, o programa veio para somar, né? A diferença que eles trazem em pesquisa é que um americano faz em 15 minutos o que o mesmo trabalhador brasileiro leva 1 hora para fazer. Então, porque a indústria americana ela já trabalha com essa redução de desperdícios, né? E é isso que a gente vem trazer para dentro das nossas indústrias. Buscar desperdício que muitas vezes o olhar do empresário não consegue enxergar. Agora é o 3º ano, né? 3º ano de atendimento. Como é feita a seleção? Essas empresas procuram, como é feita a seleção? Quando a gente recebe a nossa demanda, né, quantas empresas vão ser contempladas, nós saímos buscando, né? Analisamos tipo de produção, fazemos uma visita de diagnóstico e aí onde que a gente vê que são os casos que precisam mais, aí a gente traz a proposta, né? Faz uma apresentação de como funciona o programa, um formulário de priorização, que é onde a gente começa a perceber os principais gargalos da empresa e aí ela é selecionada. Bom, o novo tem horas que traz um pouquinho de medo, um pouquinho de receio. Vocês encontram isso no início? Muitas vezes a gente tem certa resistência, né? Tanto do empresário quanto do chão de fábrica, tá? O chão de fábrica, principalmente, eles são muito dificultosos, mas a gente vai trabalhando, dando treinamento e eles vão entendendo. Vocês entram para dentro da empresa, é isso? Exatamente, eu fico em torno de 20 horas só no processo de observação, anotando, né, acompanhando, fazendo mapa de fluxo, como que a pessoa se desloca, qual é o movimento, onde que ele perde tempo. Agora, aí, após as anotações, hora de sentar na mesa, conversar, falar assim, o caminho está errado, você tem que dar uma virada de 360 graus. Aí é o maior desafio, né? 360 a gente não vai, porque senão a gente volta no mesmo lugar, né? Mas uns 180 a gente tenta. E como é que tem sido o resultado, né? Assim, o que você tem encontrado nessas empresas? Ricardo, graças a Deus eu tenho tido resultados satisfatórios, tá? A gente teve uma empresa que foi um caso muito interessante, que o empresário ele estava buscando consultoria, ele não encontrava, ele já estava para trazer uma consultoria de fora quando a gente visitou ele. E aí a gente percebeu a necessidade dele e viu que ele se encaixava no programa. Quando a gente foi para dentro, ele perdia muito dinheiro com material parado, muito dinheiro mesmo. E ele teve uma resistência muito grande, no entanto que ele nem conseguiu ficar dentro da empresa quando a gente foi executar o 5S. Né? Mas foi um ganho maravilhoso, tanto de aumento de produção, redução de desperdício, a produtividade que a gente alcançou, a meta do programa é 20%, a gente alcançou 96%. 96%? Sim, a empresa dele foi um ganho impressionante. Bom, impressionante, parabéns. E para você, como está sendo essa experiência, fazer parte, queira ou não queira, vocês mudam a vida, eles aumentam o lucro, né? Cortam despesas, vocês fazem a diferença nessas empresas. Como tem sido para você essa experiência? Maravilhoso. O que a gente fala é que a gente não vem nem só visando lucro, mas qualidade da vida do trabalhador também. Porque a partir do momento que a gente consegue reduzir uma movimentação excessiva, o trabalhador ganha com isso. É menos cansaço para ele. Parabéns, viu? Obrigada. Por favor, Edileia. Vamos sentar aí pra gente. Bom, aos empresários, acostumem-se com a minha presença, porque eu vou ficar uns 3 meses na empresa de cada um, tá bom? Pode passar para mim. Tá. Esse aqui foi um mapeamento que o governo federal fez sobre a produtividade das indústrias do Brasil. E no ano de 2023 voltou-se uma queda de desempenho de 23,9%. Por isso, eles reformularam o programa e trouxeram de novo. Nós tivemos um primeiro ciclo do Brasil Mais Produtivo no ano de 2015.
Tá? Nós tivemos atendimento aqui em RQMs também, em todo o estado de Rondônia, assim como em todo o Brasil. Então, uma das coisas que eles pegaram como base, que enquanto um brasileiro leva 1 hora para produzir determinado produto, o chão de fábrica americano leva 15 minutos para fazer a mesma linha de produção. Tá? Então, por isso, eles trouxeram novamente esse programa. Aqui a gente tem um mapeamento da base nacional de tudo que o Senai e os parceiros atenderam de indústrias e as consultorias durante o período de 2015 a 2022. Tá? Então nós temos a indústria produtiva, Brasil Produtivo, o IPEA, a mentoria Lean, o Hands-on, que ainda está ativo também, o programa de eficiência energética, que ele veio junto agora no Brasil Mais Produtivo. Em Rondônia, só Porto Velho é contemplado com eficiência energética. O Smart Factory, que é a transformação digital do chão de fábrica. Tá? A indústria mais avançada, que é a 4.0, migrando para 5.0. E os ganhos? O que o Senai traz de aprendizado com isso? As consultorias, elas trazem impacto real de produtividade. Tá? Isso aí é uma coisa que vocês vão perceber lá no final, quando eu entregar o relatório para vocês, perguntar, e aí, sentiu a melhoria? Tá? A dificuldade de micro e pequenas empresas acessarem essas consultorias. Tá? O governo federal ele subsidiou integral para micro e pequenas. As empresas de médio porte elas têm que entrar com 30% de coparticipação. Ampliar os resultados, diminuir desperdícios. Tá? E aqui é um ponto que é onde a gente tem muita dificuldade, porque a gente entra na indústria, a gente observa o chão de fábrica, a gente pontua os principais desperdícios que a gente enxerga, e quando a gente traz o plano de ação e fala com o empresário ou até mesmo do chão de fábrica, é onde a gente tem certa resistência. Todo mundo tem medo do novo, né? E depois eu vou pegar uma fala aqui da nossa contemplada aí de uns anos atrás, vocês vão entender. Então, para garantir o ganho, os nossos parceiros, né, Sebrae, FINEP, Embrapi, financiando o investimento desse projeto. E trazer para dentro da empresa um olhar para a tecnologia 4.0, para a gente poder automatizar, para a gente diminuir o desgaste operacional do humano dentro do chão de fábrica.